Fala galerinha, antes de começar esse vídeo, deixa o teu like aqui embaixo, me ajuda bastante, se inscreve no canal se ainda não está inscrito. Eu não sei se vocês têm acompanhado nos últimos dias aí as notícias sobre Estados Unidos, Brasil, Donald Trump, né? Toda essa treta política aí do nosso país. Um dos temas que vem sendo discutidos a partir dessa perspectiva geopolítica é a questão das terras raras, né? Por que o Brasil e os Estados Unidos estão disputando esses minerais estratégicos? É uma pseudo disputa, na verdade, né? Porque os Estados Unidos ele quer explorar esses minérios que estão aqui dentro do território brasileiro, né? Meio que numa lógica de dominação, né? Mas uma pergunta básica para iniciar esse vídeo é: você sabia que dentro do teu celular, quando você vê um carro elétrico na rua, ou até mesmo em equipamentos militares, existem aí as chamadas terras raras? Vocês também sabiam que o Brasil tem a segunda maior reserva de terras raras do mundo e que ele está no centro dessa disputa geopolítica com os Estados Unidos e que quem domina hoje essa exploração de terras raras é a própria China e não os Estados Unidos? Nesse vídeo, então, você vai entender um pouquinho o que são essas terras raras, por que elas são tão importantes, né? E como que o Brasil pode se tornar aí um protagonista global nessa disputa geopolítica. Mas, iniciando, né, esse nosso vídeo realmente, o que são as terras raras? Basicamente são 17 elementos químicos que são usados aí em tecnologias modernas. Celulares, turbinas eólicas, baterias, telas em LED, equipamentos médicos, armamentos, dentre muitos outros, né, instrumentos que são produzidos hoje. Apesar do nome terra rara ou terras raras, não são tão raros assim esses elementos, não. A questão é que eles estão em baixa concentração e muitas vezes são difíceis de se extrair e inclusive de fazer o refino desses elementos. O neodímio, por exemplo, é usado muito em ímãs superpotentes e está presente inclusive em motores elétricos e também nos fones de ouvido. Talvez você esteja assistindo esse vídeo usando um fone de ouvido que tem aí o neodímio, né? Só para você entender essa perspectiva geopolítica, o Brasil, como eu mencionei, ele tem a segunda maior reserva aí de terras raras, né, do mundo, com destaque para regiões como Minas Gerais, Goiás, Amazonas, e a gente tem inclusive uma ilha submersa no Atlântico chamada Elevação do Rio Grande, que também tem essas terras raras. E apesar do potencial aí que o Brasil tem, a gente explora muito pouco, principalmente pelo fato de que a gente não faz o refino dessas terras, né? E isso acaba limitando, né, o papel econômico e inclusive o papel da cadeia produtiva dentro do nosso país, né? Por exemplo, em Minas Gerais a gente tem a mina de Poços de Caldas que poderia render até 20% da demanda global, mas observando o nível de exploração ela está subutilizada, né? Mas agora que você entendeu um pouquinho o que são as terras raras, para que elas servem, qual que é o interesse dos Estados Unidos? Os Estados Unidos eles dependem da China hoje para mais de 90% aí dos seus minerais refinados. E isso virou um problema estratégico, visto que hoje quem domina as grandes tecnologias, seja os carros elétricos, as placas eletrônicas, a questão dos armamentos, são grandes potências como os Estados Unidos, por exemplo, o Japão, a própria China, né? E os Estados Unidos hoje ele é dependente dessa exploração de terras raras, em parte porque ele não tem tanto no seu território, e ele acaba tendo que buscar com outras fontes, outras alternativas, né? E aí entra essa disputa que hoje a gente vê aqui no Brasil. A gente tem uma guerra comercial se estabelecendo, né, com a questão das tarifas, por exemplo, e os Estados Unidos, obviamente, estão buscando novos parceiros. E o Brasil, obviamente, entrou no radar. É um país da América Latina, é um país que, em hipótese para eles, é subdesenvolvido, e é um país que, em hipótese, pode ser manipulado. Obviamente que o governo americano ele quer acesso a essas terras raras, mas ficou bem claro
que o presidente atual, ele diz que nessas terras raras aqui ninguém põe a mão, ou seja, existe uma questão de soberania sendo trazida também para essas discussões. Quais que são os pontos importantes, né? Quais são os desafios e as oportunidades? Primeiro, o Brasil enfrenta uma barreira tecnológica e ambiental para refinar esses minerais, não temos capacidade técnica para isso. Ainda, não o suficiente pelo menos. A exploração feita pela China é altamente poluente e o Brasil precisaria investir aí primeiro em tecnologia limpa, né? E também entendendo que esses investimentos em tecnologia limpa vão encarecer ainda mais esse processo, então se torna mais caro fazer um investimento dentro do país do que buscar fora do país. Inclusive alguns especialistas alertam que sem um planejamento o país ele pode virar um grande fornecedor aí de matéria-prima. O Brasil já é um grande fornecedor de commodities, de matérias-primas, né, distintas, várias matérias-primas, como o próprio minério de ferro. Só que quando a gente é fornecedor de commodity, a gente ganha pouco, porque aí você não tem a tecnologia embutida. E aí, quando você manda o material bruto e pega ele refinado, você paga mais caro do que quando você vende, né? Você acaba pagando mais caro do que quando você vendeu. E esse é um problema que o Brasil tem que pensar nessa questão de exploração das terras raras. Se a gente parar para analisar, as terras raras, elas são hoje o novo ouro da tecnologia e da própria geopolítica, por isso que existe essa questão global, né? E o Brasil, se a gente parar para analisar, ele deveria, pela sua capacidade de exploração, ser um protagonista no cenário internacional. Mas para isso a gente precisa investir em ciência, tecnologia e principalmente em sustentabilidade. Mas, infelizmente, não é assim. Os americanos, obviamente, que eles vêm com essa questão imperialista, né, de dominação e exploração dos nossos territórios, mas o objetivo principal é só o lucro para eles. E aí quem paga o pato são os trabalhadores brasileiros, são os nossos ecossistemas que correm risco de serem danificados pela exploração incorreta e assim por diante. As terras raras elas são essenciais a nível global. As grandes potências econômicas, as grandes big techs, elas estão interessadas nessas terras raras. Então o Brasil ele tem que exercer um papel de soberania sem deixar que eles venham para cá explorar esses recursos sem dar um retorno adequado para nós. Mas e aí, o que você acha? O Brasil ele deve entrar diretamente nessa disputa? Comenta aqui embaixo, deixa o teu like, se inscreva para mais conteúdos como esse. Se tiver dúvida e quiser que eu crie um novo vídeo falando sobre, coloca aqui embaixo, dentro do possível eu tento atender. Mas essa questão geopolítica ela é global, ela não é só uma disputa Estados Unidos e Brasil, essa é a principal característica. Por enquanto era isso, muito obrigado, valeu, falou.